Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. É muito bom ter você aqui. Verifique aí, se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber mais notificações como essa. Uma aula riquíssima que visa edificar e te aprofundar ainda mais nos textos bíblicos, porque essa é a minha missão, esse é o meu propósito aqui no canal do professor Douglas Scarpe. Se você gostar da proposta desse vídeo, que é uma proposta mais aprofundada, mais teológica, mais exegética, se você gostar dessa proposta, você pode compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp da sua igreja, da sua família, do seu serviço, para que eles possam ser edificados também e esse conteúdo possa avançar e tocar ao coração das pessoas. Hoje eu quero falar sobre a doutrina da kenosis. O que significa a doutrina da kenosis? Bom, a kenosis é o autoesvaziamento de Cristo. Ele se esvaziou e habitou no nosso meio. Mas vamos lá. Esse se esvaziar significa o quê? Significa que ele abriu mão da sua natureza divina e veio apenas como um homem? Ou será que ele habitou nessa terra com a sua natureza divina e a sua natureza humana? Quais são os pensamentos que de fato deram no decorrer do estudo teológico para trazer essa noção de que ele habitou como divino e humano, ou então que ele suspendeu a sua divindade? É sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Está empolgante, eu peço a você assista até o final para você conhecer mais e se aprofundar mais na palavra do Senhor. Se você não gosta dessa velocidade, tem uma catraca, você pode deixar muito mais rápida e sem deixar de adquirir conhecimento por meio desse vídeo e da proposta desse vídeo. Vamos lá. A kenosis, ou a doutrina do autoesvaziamento, encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5 em diante. Muitos teólogos acreditam que este verso 5 a 11 trata-se de um louvor que cantava-se nas congregações, nas igrejas, ou seja, nas igrejas primitivas. E o apóstolo Paulo faz questão de inserir esse louvor que traz o quê? Traz uma informação preciosa sobre a humildade de Cristo. Lembrando que um panorama rápido desta carta, Paulo escreve esta carta, ele está preso em Roma, ele escreve esta carta porque os irmãos de Filipos haviam dado ou levado a Paulo uma ajuda financeira. Então ele faz questão de agradecer por meio desta carta e ele fala ou traz um relatório a respeito de como ele estava, onde ele estava, e essa carta ela é muito rica. É uma carta conhecida como a carta da alegria, porque Paulo, por 17 vezes, menciona a palavra alegria, e mesmo estando preso em Roma. E aqui nós podemos observar que, no capítulo de número 2, ele está tentando resolver um problema que havia nesta igreja. Um orgulho entre duas mulheres, Evódia e Sintique. Então ele vai traçar aqui a humildade de Cristo como exemplo para que essas mulheres pudessem, de fato, se basear ou tomar como exemplo a pessoa de Jesus Cristo para, de fato, elas poderem exercer o chamado, exercer o ministério na humildade. Então aqui no verso 5 Paulo fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Para resolver esse problema de disputa na igreja, ou seja, Cristo tem que ser o centro. Irmãos, é impossível nós lermos os evangelhos, estudarmos sobre a vida de Jesus e atribuir para nós a vida de Jesus e continuarmos no orgulho. Quanto mais perto de Cristo nós estamos, quanto mais discípulo de Cristo nos tornamos, mais humilde nós somos. Por quê? Porque Cristo foi de fato humilde. Olha que exemplo magnífico. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia a se apegar.
Que interessante. Olha que coisa magnífica. Então, Paulo está nos mostrando aqui por meio desse louvor que Jesus, ele de fato era Deus, ou embora sendo Deus, ele não se apegou aos seus atributos de divindade, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, seres celestes, ou seja, anjos, e também demônios que habitam nas regiões celestiais. Dobrem-se os seus joelhos na terra, seres humanos, natureza, dobrem-se em adoração, em devoção os seus joelhos em nome de Cristo. E debaixo da terra, mundo dos mortos tem que se curvar à soberania de Cristo. Então, céus, terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, esse é o texto. Nesse texto, nós desenvolvemos a doutrina da quenose. Às vezes eu fico a me perguntar, será que Paulo, de fato, ele quis desenvolver essa doutrina? Ou será que nós, que temos tempo agora de fazer teologia, de estudar, de ver o grego, o hebraico e tal, e tantas outras coisas, a gente fica inserindo teologia nos textos bíblicos? Às vezes eu fico me perguntando a respeito disso. Será que não somos nós que complicamos todas as coisas? Ele quis traçar apenas um caminho a respeito do Senhor Jesus como exemplo para nós. E a gente aqui já extraiu uma nova teologia, a teologia da kenosis, para tentar explicar, e aí, Jesus como divino, como que de fato isso habitou em um corpo? Surge aí essas teologias e a gente tenta responder. Bom, nós podemos observar que a palavra kenosis, ela deriva do grego kenó, que significa esvaziar-se, ou o autoesvaziamento de Cristo. A doutrina da kenosis trata do quê? Da auto-humilhação voluntária e não forçada. A humilhação voluntária do Filho de Deus ao encarnar-se como homem, renunciando não à sua divindade, um ponto precioso para iniciarmos esse nosso vídeo. Não sei qual que é a sua linha de pensamento, talvez você acredita que de fato ele ele não atribuiu a si, mas suspendeu a divindade. Mas aqui nesse estudo eu já inicio com essa verdade de que ele não renunciou à sua divindade, mas renunciou o quê? Ao exercício pleno e autônomo de seus atributos divinos durante o período que ele passou nessa terra. Bom, como que as eras, os teólogos, a igreja interpretou esse texto de Filipenses 2 sobre a teologia ou doutrina da kenosis, o autoesvaziar de Cristo? Na teologia patrística, os pais da igreja, como Atanásio, Gregório e outros, eles defenderam a ideia de que Cristo veio a essa terra plenamente Deus e plenamente homem. Então, ele veio plenamente Deus e plenamente homem, significando que a divindade de Cristo habitou ao lado da sua humanidade. Então eles sustentam que essa kenosis, ela não comprometia a divindade. Então o autoesvaziar e ser encontrado em natureza humana, ou seja, a sua natureza humana ou a sua plena humanidade, ela não afetou a sua divindade. Então, a patrística tratou desse caso nesse sentido, nesse objetivo. Em segundo lugar, nós podemos observar que no século XIX, a teologia dos alemães, mais especificamente com Gottfried Thomas, ele desenvolveu a chamada teoria da gnosis, ou a teoria do autoesvaziamento. E ele propôs o seguinte, ele propôs que Cristo ele suspendeu
o uso de certos atributos, inclusive da onisciência, durante a sua encarnação. Então, a teologia alemã do século XIX acredita que Cristo ele suspendeu a sua divindade e ele não operava como divino aqui na Terra. Ele veio somente como humano. E é interessante porque suspendendo a sua divindade, e como que ele atuou aqui nessa terra? Trata apenas de ser humano. Então, se ele suspendeu a sua divindade, ele é apenas humano, como que ele operou os milagres que ele operou? Bom, a teologia alemã do século XIX, da alta crítica, baixa crítica, acredita que Jesus, ou seja, os milagres de Jesus precisam ser revistos, revisitados. Quando fala que Jesus estava andando sobre as águas, eles vão analisar e pensar: será que não havia pedras e Jesus estava passando ou estava caminhando sobre as pedras? Quando Jesus lia a mente das pessoas, eles vão analisar: será que não era um discípulo de Jesus especial e esse discípulo ia ao redor ou atrás das cadeiras e ouvia os burbúrios dos fariseus e levava até Jesus? Eles reavaliam tudo. Por quê? Porque tira a divindade de Jesus. Aí, se tirar a divindade de Jesus, como que eles vão dar resposta a respeito dos milagres extraordinários de Jesus? Bom, então essa é a teologia dos alemães, século XIX. Mas como que a reforma protestante tratou da doutrina da kenosis? Como que eles interpretaram? Será que de fato Jesus ele suspendeu a divindade e veio apenas como humano? Ou será que eles beberam na fonte dos pais da igreja, que acreditaram que Jesus de fato veio como humano e divino e a sua divindade não atrapalhou a humanidade e a humanidade muito menos atrapalhou a divindade? Bom, os teólogos reformados, eles acreditam que na kenosis, ou seja, que no processo da kenosis, da auto-humilhação de Cristo, eles traçam da seguinte forma, que Cristo ele adicionou a si uma natureza humana, e não que ele de fato, abriu mão ou suspendeu. Não, ele é divino. Aí ele atribuiu para si a natureza humana e desceu, e não subtraiu a natureza divina. Então não é que Cristo, lá no céu, como divino, subtrai a natureza divina e vem como humano, conforme a teologia dos alemães acreditam. Não. Cristo, sendo Deus, ele atribui para si, ele adiciona a si a natureza humana e desce a essa terra como humano divino, divino humano. Então, essa é a teologia da reforma. Beleza? E qual que é a teologia dos pentecostais, irmão Douglas? Eu sou pentecostal, como que os pentecostais dão resposta a isso e como que eles acreditam? Será que eles acreditam na teologia dos alemães, que suspendeu a divindade, ou na teologia da reforma, que é o Cristo divino, que ele utilizou sim a sua divindade para realizar algumas atividades, alguns milagres? Que a teologia pentecostal responde isso? Bom, em primeiro lugar, eu vou usar aqui como autoridade, como referencial teórico, o Dr. Gordon Fee, um grande teólogo pentecostal e especialista em Paulo. Na sua exposição, no seu comentário sobre Filipenses, ele afirma, então Gordon Fee afirma que a gnose não implica que Cristo deixou de ser Deus. Ufa! Então já quebra no meio a teologia alemã. Então, para Gordon Fee, diante dos estudos que ele fez em Paulo e subindo nos ombros de outros gigantes, ele chega à conclusão que na gnosis isso não significa que Cristo ele deixou, ele suspendeu a sua divindade, mas sim que ele abriu mão do status divino e dos privilégios dessa posição. Olha que coisa linda! E baseia-se muito no texto que Paulo está enviando a essa igreja, inclusive a duas mulheres com disputas, tendo em si o seu status de diaconisa e brigando, tendo confusão. Então, se nós entendemos que, de fato,
Cristo, ele não abriu mão da sua divindade, mas abriu mão do seu status divino, ou seja, não ficou se apegando a ser divino. "Ó, eu sou divino, quer fazer isso comigo? Vai me perseguir, vai me matar, eu sou divino". Não, não, ele abriu mão desse status da divindade e dos privilégios da posição de um divino. E isso é esplêndido nos evangelhos. Por quê? Ele abre mão, porque quando ele vai operar alguma coisa, ou quando ele é convencido, ou quando ele é chamado a operar alguma coisa para si mesmo, ele abre mão disso, ele não opera. Ele não atribui para si, não utiliza da sua divindade para realizar milagres para si mesmo. Você pode observar isso nos evangelhos, mais especificamente quando o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. O que acontece ali? Ele está 40 dias e noites com fome. No final deste jejum, Satanás se aproxima dele e diz a ele: "Se tu és de fato filho de Deus, faça com que pedras se transformem em pães para você se alimentar, porque eu estou vendo aí que você está 40 dias sem comer, sem beber, em jejum, e você está quase morrendo". Jesus poderia fazer isso? Claro que poderia. Ele de fato era divino. Por que ele não fez? Porque Jesus ele nunca utilizou da sua divindade para benefício próprio. Ele nunca utilizou do seu lado divino para o benefício próprio. E o que acontece? Ele resiste à tentação, resiste o diabo. Um parênteses aqui, Jesus poderia ou não transformar pedras em pães? Claro que sim, porque lá na frente ele vai transformar pouquinhos pães em muitos pães para saciar a fome de mais de 5.000 pessoas, muito mais. Então, o que ele não poderia fazer ali? Porque se ele fizesse ali, ele estava dando uma resposta para ele e também para o diabo, de que ele utilizou das prerrogativas divinas para se autobeneficiar. E ele não veio com esse propósito. Por quê? Porque ele é humilde. Sendo humilde, ele pensa mais nos outros do que nele. Por isso que Jesus viveu essa vida, pensando mais nas pessoas do que nele. Então ele não realiza e ele segue o seu caminho, continua firme, beleza. Depois quem vem servir a ele? Vem os anjos, e outra tradução diz que o Espírito o serve naquele exato momento. Por quê? Porque ele sabia muito bem que ele veio a essa terra na perspectiva e na dependência única e exclusivamente de Deus. Douglas, então como que Jesus operou os milagres se você está afirmando que ele não utilizou da sua natureza divina nem para realizar milagres para si mesmo e também se ele não realizou nem utilizou, o que ele utilizou então para realizar milagres para outras pessoas? E aí, usou ou não da divindade? Gordon Fee, ele continua dizendo o seguinte, ele interpreta esse autoesvaziamento como uma renúncia voluntária ao direito de exercer os atributos divinos independente do Pai. Isso aí já basta esse vídeo, hein? Olha que coisa impressionante. Ele diz que Jesus renunciou de forma obrigada? Não, mas voluntária ao direito de exercer os atributos. Eu posso exercer, eu posso transformar essas pedras em pães, eu posso, é meu direito, mas ele abriu mão desse direito de exercer os atributos divinos independente do Pai, conhecendo ou escolhendo viver como verdadeiro ser humano capacitado pelo Espírito Santo. Então toda obra, todo milagre que Jesus realizou, ele não realizou por meio da sua divindade, mas por meio da sua conexão exclusiva e profunda com a pessoa do Espírito Santo. Então os pentecostais acreditam dessa forma, que todas as ações, atividades realizadas por Jesus foi realizada no poder do Espírito Santo. Não que ele não veio como divino, ele veio como divino a essa terra, só que não usou ou ele abriu mão voluntariamente de exercer os seus atributos divinos. Ele abriu mão, mas ele operou coisas divinas, mas por meio da ação e do poder do Espírito Santo. Então, para Gordon Fee, o texto reflete o quê? A cristologia do Espírito. Olha que coisa interessante.
Jesus viveu e realizou seu ministério não por meio de seus próprios poderes divinos, mas cheio do Espírito Santo. Atos 10:38, um texto que pode nos ajudar a compreender. Vamos ler Atos 10:38. O que que nos diz? Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha que coisa linda, que texto lindo. Então, Pedro nos diz como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito, e um Espírito que também fomenta o poder. Assim, ele começou a andar por toda parte, fazendo, curando, libertando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele pela ação do Espírito Santo. Então, ele nunca realizou obras independente do Pai e nem do Espírito Santo. Tudo que ele realizou, tudo que ele operou, tinha conexão com o Pai e também com o Espírito Santo. Então, para nós pentecostais, precisamos entender isso. Jesus veio a essa terra, não abriu mão da sua divindade, mas abriu mão ou renunciou de forma voluntária o direito de exercer os atributos dessa divindade, mas operou na força e no poder do Divino Espírito Santo. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos tomar nota agora, fazer um resumo. Na aula de hoje nós aprendemos o quê? Aprendemos a doutrina da kenosis, que é o autoesvaziamento de Cristo, devido ao texto que Paulo fala que ele esvaziou a si mesmo e enviou esse texto aos filipenses. Nós aprendemos aqui que na patrística eles acreditavam que Jesus veio como humano e divino, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e a sua divindade e humanidade andavam juntas, e creio que eles acreditavam também que ele utilizava da divindade. Os teólogos alemães dizem e afirmam que Jesus suspendeu a sua divindade, ele veio como humano apenas, por isso que eles precisam reavaliar e não acreditam. Os teólogos alemães que deram início à teologia liberal, então eles reavaliam os milagres de Jesus por não acreditar, acreditando que Jesus veio apenas como humano. Na Reforma Protestante, nós observamos que Jesus ele atribuiu para si, ou seja, Jesus ele atribuiu para si, ou ele adicionou em si a humanidade, porque ele é divino, aí ele adiciona a humanidade e ele não subtraiu, ele não subtrai a sua divindade. E observamos que para o teólogo pentecostal, subindo nos ombros do gigante Gordon Fee, nós entendemos que ele sim veio como humano e divino, mas não utilizou da sua divindade para benefício próprio em hipótese nenhuma, mas tudo que ele fez foi conduzido pelo poder e ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Assim nós cremos. Tudo que ele realizou, tudo que ele operou, todas as vezes que ele operava um milagre, fazia alguma coisa, ele dava graças ao Pai, simbolizando ou significando que ele estava única e exclusivamente conectado com a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Ele fez tudo por meio desse propósito maravilhoso, e que você possa continuar sendo edificado pelos vídeos que eu estou postando aqui. Que aula magnífica! Se você gostou, eu peço a você, compartilhe com alguém essa aula, para que as pessoas possam ser edificadas como você foi edificado.